Ou seja, não é só falando, é através do exemplo. Então nós temos 18 anos de casados, foi a primeira e única namorada que eu tive, não conheci outra mulher e pretendo em nome de Jesus nunca mais conhecer nenhuma outra, só essa aqui tá bom demais, estou satisfeito, tá bom? Pretendo ficar com ela até a volta do Senhor Jesus, ou até a minha morte, ou a morte dela. Temos 2 filhos, temos um casal de cachorros, moramos numa casa, nós 2 trabalhamos e somos muito felizes. Por que são felizes? Qual é o segredo da felicidade? Existe uma fórmula mágica, Henrique? Existe um jeito fácil? Não, de forma nenhuma. É preciso entender que o fato de nós sermos felizes, quando eu falo que nós somos um casal completamente feliz, as pessoas vêm logo à mente que é um casal que tem riqueza, que tem dinheiro, que tem casa, que tem carro, que não passa por dificuldade. Muito pelo contrário, tudo isso nós temos na nossa casa, a diferença é que nós temos passado com a direção do Espírito Santo. Então, o fato de eu ser feliz não quer dizer que nós não tenhamos lutas, não tenhamos dificuldades, muito pelo contrário, temos tudo isso, só que, porém, esse não é o motivo da nossa felicidade. O motivo da nossa felicidade não é ter uma casa, não é ter um carro, não é ter um bom emprego, ainda que tudo isso seja muito bom e seja importante, mas o motivo da nossa felicidade é servir a Jesus Cristo, é a mão de Deus sobre as nossas vidas, é a mão abençoadora de Deus sobre as nossas vidas. Se você conversar com a gente, você vai perceber que nós temos muitas falhas, que nós temos muitos defeitos, às vezes nos desentendemos, porque não, mas nada disso, irmão, retira a nossa felicidade. Por quê? Porque a nossa felicidade não depende de nada disso, a nossa felicidade não depende de bens materiais, a nossa felicidade, a paz que nós temos, queridos irmãos, é a paz que o mundo tanto busca, que o mundo tanto luta, que faz caminhada pela paz, luta pela paz, perde tempo pela paz e nunca vai encontrar a paz enquanto não encontrarem a paz no lugar correto. Essa paz que nós temos na nossa casa, a paz que Jesus Cristo nos deixou. Então, independente da sua luta, da sua dificuldade, dos seus problemas, você tem a oportunidade de ser feliz, de ser um homem feliz, de ser uma mulher feliz e, consequentemente, de fazer a sua casa feliz, porque nada disso abala a estrutura daquele que está firmado nos caminhos do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, esse texto que nós lemos, ele trata exatamente dos princípios do casamento, que é exatamente a constituição da família. Família, ela começa com o casamento, com a união de 2 pessoas. E o interessante aqui é que, em primeiro lugar, a gente percebe que é uma determinação de Deus. O texto diz assim, portanto, deixará, ou seja, é uma ordem, uma determinação que parte não do homem até então existente, Adão, muito menos de Eva, é uma ordem que parte de Deus. Então, o primeiro princípio estabelecido é que casamento, que é a união estável entre homem e mulher, marido e esposa, é uma instituição divina, é uma determinação de Deus, é uma coisa que parte de Deus. Logo, casamento é uma instituição divina, sagrada. A família é coisa séria, é coisa sagrada. Você precisa desde já passar esse ensinamento para os seus filhos, para as suas filhas, para que elas entendam que casamento é coisa séria. E aí, no mesmo versículo, a gente já encontra o segundo princípio para o casamento, quando ele diz homem e mulher. O que é que Deus chama de família? A união de um homem com uma mulher, sexos opostos, sexos diferentes. Ou seja, o que Deus chama de família é quando o homem se casa com uma mulher. Se for de outra forma, se for diferente, o mundo prega que pode, o mundo prega que é bonito, o mundo prega que é normal, pessoas do mesmo sexo se unir, se casarem, homem com homem, mulher com mulher. Para o homem está tudo certo, para o homem está muito bonito, mas nós somos o povo que tem o brilho do Evangelho, do Espírito Santo de Deus. E o que a Bíblia chama de família é exatamente isso aqui. Nesse mesmo versículo, você vai encontrar o terceiro princípio. O primeiro princípio é o quê? Casamento é uma instituição divina. Segundo, casamento é a união de homem e mulher. Terceiro princípio, e esse é muito interessante porque nós estamos tratando aqui do livro de Gênesis, o livro da criação. Não havia nem sequer ainda a lei estabelecida por Deus através de Moisés. Não havia ainda a instituição igreja. Perceba que a primeira instituição criada por Deus é a instituição chamada família. E no terceiro princípio é quando o versículo diz assim, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua esposa. Ou seja, um homem
para uma mulher, não é um homem para suas esposas. Perceba, queridos irmãos, que desde o princípio a vontade e a determinação de Deus sempre foi um homem para uma esposa. Mas você vê todos os homens de Deus, grandes homens de Deus no Antigo Testamento, tendo 2, 3, 4, dezenas, alguns até centenas de esposas. Tem sim, mas todos eles tiveram problemas, inclusive todos eles falharam, todos eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perceba o princípio estabelecido por Deus. A vontade de Deus é que seja um homem para uma mulher. E o quarto e último princípio nós encontramos lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 9. Muito importante esse princípio, quando o próprio Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. O quarto princípio estabelecido pela palavra de Deus para o casamento é que ele deve durar para sempre. Ninguém casa pensando em se separar. Eu vou casar com essa, mas se não der certo, eu deixo e arranjo outra. Então nem case, porque você já começou errado. O divórcio existe na Bíblia, irmão, mas escute bem, ele é a exceção. A regra é que o casamento dure para sempre. A regra é que haja amor, que haja perdão e que não haja separação, que não haja essa bagunça que está aí fora, onde as pessoas trocam de roupa, trocam de esposa, como quem troca de roupa. Eu particularmente, queridos irmãos, quando encontro alguém do nosso tempo, já de 15, 20 anos atrás, eu tenho medo de perguntar como é que está a tua esposa. Eu pergunto assim, eu não digo o nome. Por exemplo, como é que está a irmã nova? Eu não pergunto, eu tenho medo, porque geralmente ele não está mais com aquela esposa. Geralmente o cara já vai na segunda ou vai na terceira. A pessoa está levando na brincadeira, tá entendendo? Mas o que Deus estabeleceu é isso aqui, queridos irmãos. Casamento, ele é uma aliança. Por isso que a sua aliança, querido, ela é redonda. Pode olhar aí no seu dedo. Ou seja, você não sabe quando ela termina. Ela não termina, ela não tem fim. É por isso que a sua aliança, ela é de ouro. Ou seja, o mais nobre de todos os metais. Não enferruja, não corrói, não se destrói, não se acaba. Se você pegar a sua aliança e a aliança do seu cônjuge e colocar uma do lado da outra, ela forma o número 8, o símbolo do infinito. Lembra quando Abraão fez uma aliança lá com Deus? Deus passou, feito uma tocha de fogo entre Abraão e os animais, fazendo o símbolo do 8, ou seja, dizendo, nós estamos em aliança, é para a eternidade, é para o fim da vida. Casamento segundo a vontade de Deus não se destrói, não vai acabar, vai durar para sempre, porque Deus está contigo nesse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Portanto, deixará o homem o seu pai. Perceba que nós vimos casamento de uma forma bem geral. E aí a gente começa a funilar, entrar para algumas particularidades. Quando o texto diz, portanto, deixará o seu pai e a sua mãe, ele está dizendo, você se desliga. Não é abandono, não é quebrar laços de família. Mas agora você vai se ligar a outro ser, a outra pessoa, a outro personagem, automaticamente em primeiro lugar. Deixará pai e mãe, ou seja, você não tem mais o seu papaizinho, você, varão, principalmente, que gosta de comparar, você não tem mais a sua mamãezinha para fazer sua comidinha, lavar a sua roupinha, apanhar a sua cuequinha, sua toalhinha. Deixe isso de lado e deixe de comparar. Eu não sei o que é que o homem tem na cabeça em achar que a esposa tem a obrigação de fazer tudo aquilo que a mãe dele fazia, de maneira nenhuma. Senhoras, quando ele algum dia tiver a infelicidade de lhe comparar com a mãe dele, você diga o seguinte, pois case com a sua mãe. Você casou foi comigo, não foi com a sua mãe. Por que tu não casou com a tua mãe? Já que era tão boa. Não, santo, você se desligou. Não tem mais a mamãezinha. O que você tem agora é a sua princesinha, é a sua esposinha, cuidadorazinha, que vai cuidar de você. Ore, abençoe ela, agradeça a Deus pela bênção que Deus tem colocado na tua vida, rapaz. Deus, aleluia, glória. E as mães não tem nada que estar apoiando os filhos com esse mau costume, não. Você tem que dar exemplo. Ensine para o seu filho. A sua esposa não vai ser a sua mãe. Eu estou fazendo porque eu sou a sua mãe. Quando seu filho bater na sua porta dizendo que brigou com a esposa, que quer se separar dela, não apoie ele. Mande ele criar vergonha na cara, voltar para a casa dele, se reconciliar e dar exemplo para a glória do nome do Senhor. Esse
Desse É jeito. por isso, pais, que é tão importante você dar o exemplo. Deus o livre, se isso acontecesse com meu filho, eu tinha autoridade de chegar para ele e dizer: alguma vez tu viu teu pai se separando da tua mãe? Alguma vez tu viu teu pai indo embora? Alguma vez tu viu teu pai traindo a tua mãe, mentindo a tua mãe? Eu tenho um exemplo para dizer: crie vergonha na sua cara e vá se reconciliar e faça papel de homem crente, rapaz. Glória a Deus. O primeiro passo é esse, irmãos. Isso aqui fala de responsabilidade. A galera da juventude hoje, é por isso que o povo só quer ficar, só quer namorar, porque termina de namorar, tem a mãe em casa, termina de ficar, tem a mãe em casa. Não, santo, para casar tem que ter responsabilidade, tem que ser cabra macho, tem que ter peito, tem que ter pulso. Se não tiver onde morar, tem que ter coragem para trabalhar, para pagar aluguel, para sustentar a mulher, para pagar as contas. Para casar tem que se desligar. Tu já tem condição de trabalhar? Então não, então tu não tem condição de estar namorando. Quando meu filho veio me dizer que estava começando a namorar, eu disse: se prepare, mulher custa cara, mulher dá dor de cabeça. Fiz a cabeça dele, ele não desistiu. Então muito bem, se prepare, santo. Se está pronto para namorar, tem que estar pronto para trabalhar, para estudar, para se sustentar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem crentes e dar testemunho de servo de Deus, irmão. Glória a Jesus, é verdade. Segundo, depois que ele se separa, que ele se desapega da sua mãe, aí sim ele se apegar-se-á à sua esposa. Isso aqui é exatamente, irmãos, a união, a oficialização de uma família. Deixou o pai, deixou a mãe e agora vai se unir à sua esposa. Vai oficializar de alguma forma, tem que ter algum documento, tem que ser casado. E quando é que o crente é casado? Quando ele casa. E o que é casamento? Casamento é casamento, só quando vem crente me fazendo essas perguntas bestas, eu já sei que é crente sem compromisso, crente que não é homem, que não quer assumir a esposa, quer passar a vida se amancebando. Nesse disse me disse, eu disse: irmão, e o que é casamento? O que é casamento na Bíblia? Eu sou casado com a minha esposa, com a minha mulher, eu vivo com ela, eu moro na mesma casa. Eu sim, vocês casaram? Não, então não são casados. E o que é casamento? Casamento é casamento e acabou, santo. Ninguém é bobo, ninguém é burro. Você pode enganar você, enganar o seu pastor, mas a Deus você não engana, porque Deus sabe e vê todas as coisas. Glória a Jesus. Aleluia. Mas eu não caso porque eu não conheço ainda, eu não conheço direito, eu tenho que namorar mais tempo. Vai aqui a minha opinião particular, irmãos, é só minha opinião, não estou dizendo que é na Bíblia. Acho que crente não tem nada que está namorando 3, 4, 5, 10 anos namorando, esperando para casar. O que é isso? Não, só vou casar quando eu conhecer de verdade. Então não vai casar nunca, santo. Deixa eu dizer uma coisa, lá em Israel, a esposa só conhece o marido depois que casa. Aqui no Brasil, deixa eu lhe dar uma notícia, a mulher também só conhece o marido depois que casa. Pode namorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode passar 20 anos namorando, você só vai conhecer a mala depois que você casar. Quando tu dormir na mesma cama, tu vai descobrir o defeito, e tem defeito, viu, santo? Todo dia é um novo defeito, mas o bom é enfrentar esses defeitos debaixo de luta, de oração, e ter vitória para a glória do nome do Senhor. Outro dia teve um diácono que ele veio dizer para mim que entendia melhor, entende casamento muito mais do que tu, Henrique. Eu digo: irmão, por quê? Ele disse: porque eu já tive 5 esposas, atualmente eu estou na 6ª. Então entende casamento muito mais do que tu. Tu não tem disso desse jeito, tu não tem nada para me ensinar, tu é um menino. Eu digo: irmãos, pois deixa eu lhe dizer uma coisa, eu entendo de casamento 6 vezes mais do que o senhor, porque cada um desses problemas que lhe levou a um divórcio, eu tenho certeza que todos eles eu passo pelo mesmo problema, mas eu passo orando, eu passo conversando, dialogando, eu passo perdoando, eu passo pedindo perdão, eu passo pelo mesmo problema. A diferença é que você desiste e arranja outra. Para mim isso não é homem, para mim isso é moleque. Homem que é homem, ele assume quando está errado, ele pede perdão, ele confessa e alcança misericórdia para a glória do Senhor. É verdade, glória a Deus.
Então pronto, irmãos, o que eu aprendo aqui? Casado não é mais solteiro. Você casou, pronto, acabou-se. Esqueça sua vida de solteiro. Antes de casar, você já se desligou da sua mãe, você se apegou agora à sua esposa. Casado não é mais solteiro. A primeira coisa que você faz quando casa, o que é atualizar a sua página no Instagram, no Facebook, no Twitter, apaga o nome de solteiro, coloca casado, melhor dizendo, coloque lá casado para sempre. Em relacionamento sério, que é para o povo saber que você é homem de Deus, é mulher de Deus, tem um dono no céu e agora tem um dono na terra. Então esquece a vida de solteiro, não sai mais sozinho, não tem história de sair com os colegas sozinho, acabou, santo. Se você ainda faz isso, deixa eu te dizer, acabou, esqueça disso. Você agora é casado, não é mais solteiro. O homem que é casado, ele anda com a esposa, tá? Vai com a esposa, viaja com a esposa, para onde um vai, o outro vai atrás, e não é ciúme não, irmão, é amor. Onde um gosta de estar, o outro gosta de estar. Isso se chama comunhão. É verdade. Glória a Deus. O cara que deixa de estar com a esposa e sai, gosta de sair só com os amigos, é problema. Se a esposa acha ruim, é problema. Se a esposa acha bom, pior ainda. O problema é maior ainda. O meu conselho, santo, é esqueça a vida de solteiro. Se tiver alguém aqui solteiro ainda, aproveite, santo. Aproveite, porque depois que casar, casamento já está dizendo, é mudança. É o terceiro ponto que a gente vai já ver. São dois que se tornam um. Casamento muda tudo. Ainda que você more no mesmo teto, namore, se junte 20 anos, mas casou, parece uma coisa, irmãos, é a bênção de Deus vindo sobre as nossas vidas, muda tudo. Quando você casa, muda tudo. Quando eu casei, irmãos, a primeira coisa que mudou foi meu nome. Antes de eu casar, meu nome era Henrique. Depois que eu casei, o meu nome passou a ser Jack, ou seja, Jack, melhor dizendo, já que tu é meu marido, agora tu paga as contas, já que tu é meu marido, se vira, já que tu é meu marido, agora assume a bronca e deixa de ser frouxo, bicho frouxo. Casamento, irmãos, muda tudo, mudou. E o bom, irmãos, é quando um gosta de estar próximo ao outro. Eu particularmente, irmãos, eu não sei, jamais, não passa nem pela minha cabeça ir para um passeio sem levar minha esposa, ir para uma praia só, ir para um restaurante só, não me vem na minha cabeça, tá entendendo, irmãos? E ela da mesma forma, a gente sente prazer, Nova, de estar um ao lado do outro. A única coisa que a gente se separa é para trabalhar. 7 horas da manhã vai cada um para o seu lado, para a sua profissão, mas quando a gente volta à noite, não tem como um sair só, tá entendendo, irmãos? O que eu procuro fazer, eu procuro agradar a ela e vice-versa, que é exatamente o terceiro ponto, quando ele diz assim, ó, e serão ambos uma só carne. Perceba aqui, queridos irmãos, que o texto, ele não está falando de uma mera ligação espiritual. O texto está falando da carne, do corpo. Serão ambos uma só carne, ou seja, é uma aliança que começa numa esfera espiritual, mas que se materializa também no corpo humano. A gente vai ver mais para frente. Ambos serão uma só carne. Perceba que são dois que se tornam um. No Antigo Testamento, escute bem, queridos irmãos, a profundidade da aliança. Toda aliança, ela era selada com sangue. Se fosse aliança entre homens, tinha que haver derramamento de sangue, sacrifício de animais. As alianças entre Deus e homens também tinha que haver o derramamento de sangue. Você percebe isso logo na primeira aliança, quando Deus faz aliança com Abraão, que ele sacrifica aqueles animais para que haja derramamento de sangue, porque o sangue confirma a aliança. Por isso nós celebramos todo mês a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, onde o vinho representa o sangue de Cristo. Por isso, escute bem, quando o homem tem a primeira relação com a mulher e a mulher está tendo a sua primeira relação, acontece aquele que todo mundo sabe. Aquele momento, irmãos, aquele derramamento é exatamente a confirmação da aliança. A partir daquele momento, homem e mulher são uma só carne. É por isso que a relação fora do casamento, ela é um pecado. Por quê? Porque o homem está contraindo outra aliança além daquela, está quebrando a aliança que ele fez e amaldiçoando a sua própria esposa, contraindo uma aliança externa à vontade de Deus. Então perceba que a natureza
feita por Deus, ela é perfeitamente compreensível, e falo de adultos e jovens, porque as pessoas às vezes entendem que a relação fora do casamento só é pecaminosa para jovem ter relação antes de se casar, correto, é casamento, mas o adulto também, que está tendo relação fora do seu casamento ou sem ser casado, diante de Deus ele está contraindo maldição. É o texto de Hebreus 13:14, muito conhecido, que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Por isso tem muita gente sem tomar a ceia do Senhor, fazendo relação onde não é para ter, aí fica sem tomar a ceia do Senhor e acha que está tudo bem, porque não toma a ceia do Senhor, acha que não está pecando. Não, santo, essa correção vem da palavra de Deus, porque Deus quer ter um compromisso contigo. Deus não quer lhe ver entristecendo o seu Espírito Santo. Deus não se agrada disso, e Ele quer que você esteja santo, irrepreensível e preparado para que quando Ele vier buscar a sua igreja, você suba também louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. No geral, queridos irmãos, isso é o que a Bíblia chama de casamento, união de duas famílias. São dois que se tornam um. Agora, a grande dificuldade, irmãos, é você pegar dois, unir e se tornar um. Qual é o um que vai sair? Por exemplo, Nova e Gerson não são mais Nova e Gerson, são só um. Mas qual é esse um? É a Nova ou é o Gerson? Aí é que está o problema, e aí a gente começa a entrar nas particularidades do casamento, porque até aqui nós só vimos de uma maneira geral o casamento de uma maneira bem ampla, o que é que a Bíblia chama de casamento. Os princípios estabelecidos, as funções, as determinações, tanto para homem como para mulher, nós vamos encontrar eles muito mais aprofundados, diga-se de passagem, no Novo Testamento, principalmente nas epístolas doutrinárias do apóstolo Paulo. Paulo começa a escrever aos Efésios no capítulo 5, que ele traz um texto muito interessante, que ele vai determinar coisas tanto para homem como para mulheres. Ele vai dizer qual é a missão do homem, do marido no casamento, e vai dizer qual é a missão da mulher no casamento. Diga-se de passagem, às vezes muito mal interpretada. Muitas vezes você vê mulheres argumentando, mas Paulo é muito machista, Paulo só quer que a mulher se submeta, Paulo só está vendo o lado do homem. Uma leitura um pouco mais atenciosa, queridos irmãos, você vai perceber que é exatamente o contrário desde o princípio. Porque, escute bem, quando Deus disse assim, façamos uma auxiliadora para Adão, que até então estava só. Escute bem, irmãos, essa palavra auxiliadora, em toda a palavra de Deus, ela só se refere a um ser humano única e exclusivamente nessa palavra, nessa passagem, quando está se referindo a Eva. Façamos uma auxiliadora. Depois desse versículo, irmãos, essa palavra auxiliadora, ela vai aparecer se referindo somente ao próprio Deus. É uma exceção quando Deus utiliza a palavra auxiliadora para se referir a um ser humano, e mais precisamente a uma mulher. E o que é uma auxiliadora? Auxiliadora, ajudadora, é aquela que vem auxiliar, que vem ajudar. Eu lhe pergunto, quando você está precisando de auxílio ou de ajuda em algum assunto, seja ele lá qual for, você vai procurar alguém que é mais fraco do que você ou alguém que entende mais do que você? Quando você está precisando de um auxílio médico, você vai procurar o irmão Henrique, que não sabe nada de medicina, ou vai procurar auxílio de um médico que é formado e que entende muito mais? Quando você está precisando de um auxílio jurídico, de alguma coisa na justiça, você vai procurar um ignorante, um semi-analfabeto, ou vai procurar um advogado que tem muito mais conhecimento para lhe auxiliar? Então, se tem alguém que a Bíblia dá alguma pista de que é mais capacitado, que tem mais conhecimento, é exatamente a figura da auxiliadora. É a obra-prima que veio me completar, que veio completar as minhas falhas. Eu tenho falha, eu tenho defeito, mas agora do meu lado eu tenho uma auxiliadora para me auxiliar, me dizer, meu filho, se fizer isso vai dar errado, se for por aí vai quebrar a cara. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se a mulher falar, santo, eu sei que mulher fala pelos cotovelos, mas quando ela fala é dito e feito. Siga o conselho da tua esposa, santo, fuja desse foguete, porque é livramento que Deus está te dando, para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer. Minha esposa
é muito mais prudente do que eu, é muito mais sábia do que eu, em diversos assuntos ela tem muito mais prudência. Quando eu não faço o que ela diz, eu quebro a cara, eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso, irmãos. A mulher é muito mais prudente em certos assuntos, e aí cabe, muitas vezes o homem deixa de aproveitar, irmã. Às vezes o cara tem uma mulher excelente do lado, que dá bons conselhos, que dá boa instrução, e ele, em vez de entender isso como uma pedra preciosa de Deus, em vez de aproveitar essa sabedoria por puro machismo, ignorância, ele não escuta a esposa, ele prefere quebrar a cara. O meu conselho é que você aproveite os conselhos da sua esposa, que é Deus falando através da vida dela, porque ela quer o teu bem, rapaz. Muito bem, Paulo vai dizer a missão das mulheres no casamento em Efésios capítulo 5, versículo 25. Paulo resume em uma palavra, em uma ação: a missão do homem, primeiramente, Paulo define em uma simples palavra: amai vossas esposas. Qual é a missão do homem no casamento? É exatamente amar a esposa. Parece simples, né, irmão? Mas só quem está dentro para saber, né? Parece uma coisa fácil, né? Diz que casamento é que nem piscina gelada. O cara tá lá dentro, morrendo de frio, né? Doido para sair, mas olha para quem tá fora e diz: vem que tá bom, entra, né? Às vezes parece fácil, mas Paulo sabe da dificuldade. Amai vossas esposas, é saber do que a sua esposa gosta, procurar agradar, satisfazer a vontade dela. Mulher, irmãos, a gente sabe, ela gosta de carinho, não é, irmão? Mulher gosta de carinho, não é? Sapato carinho, carro carinho, bolsa carinho, não é? É por aí, irmãos. Mulher detesta barata, morre de medo de barata, viagem barata, bolsa barata, roupa barata. Não é com ela. Você foi chamado para amar, cuidar da sua esposa, ter o desejo de satisfazer a vontade da sua esposa, respeitar ela. Há momentos que a mulher, irmãos, ela é complicada. Há momentos que a mulher precisa de compreensão, né? Você precisa aprender a respeitar, por exemplo, a TPM da sua esposa. Respeite, entenda que muitas delas ficam com a cabeça virada para a lua, muda de humor. TPM, irmão, já está dizendo todos os problemas misturados. TPM é temporada proibida para maridos, ou seja, para as irmãs é tempo para meditação. Tenha paciência, vá orar, vá se consagrar, aproveite o livramento e agradeça a Deus pela sua esposa. Tenha compreensão pela sua esposa, rapaz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É forte, Jesus. Eu não entendo, irmãos. Veja o seguinte, mas Paulo está pedindo uma coisa muito fácil. Paulo vai pedir uma coisa difícil para a mulher? Não, porque Paulo diz amar as esposas não é de qualquer forma. Olha a forma que Paulo diz que nós temos que amar a nossa esposa. Amai vossas esposas assim como, ou seja, da mesma forma, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo provou o seu amor para a igreja? Como foi, irmãos? Como foi a forma que Cristo deu o seu amor para a sua igreja? Foi morrendo. Foi ou não foi? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: se um dos dois tiver que morrer, tu fica na frente, feliz. Tu fica no meio para que a bala venha, pegue no teu peito, tu morra no lugar da tua esposa, rapaz. Morrer por ela. Está muito claro o texto. Morrer se for preciso, não é matar não, viu, irmãos? Não entenda mal, é morrer se for preciso pela sua esposa. Às vezes um dia desse eu estava assistindo uma pegadinha, irmãos. O que era aquela pegadinha? Era o cara, ele colocava um prato, né, simulando uma mandiga, sei lá como é que chama, um trabalho no meio da rua, lá com frango, tá bom, com as velas, e aí de noite, numa encruzilhada, aí vinha passando uma pessoa, aí ele puxava com a linha, né, quando aquele negócio se mexia, a negada mola, entendeu? Eu achei interessante que vinha passando um casal, o cara segurando na mão da esposa. Eu digo, eu vou só ver se esse aí é homem mesmo, se é crente mesmo. Ora, quando ele vinha passando, irmãos, que o cara puxou com a linha, aí não só eu, se ele tivesse soltado a esposa e corrido, eu ainda entendia, mas ele soltou e empurrou a esposa em cima da macumba e mola. Santo, se alguém tiver que morrer, é você. Você é o escudo, é o protetor. Ninguém toca na sua mulher, na sua esposa. Você é o escudo protetor. E se alguém tiver que morrer, santo, infelizmente a sua esposa vai ser viúva e você vai ter que cumprir a missão que Deus te deu, rapaz. Jesus
Deus deu a vida pela igreja. Quem ama, irmãos, é amar. Quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama não bate, não grite, não agrita. Quem ama, irmãos, cuida, porque o amor tudo suporta. Olha para cá, irmãos. Eu não sei como é que certos homens conseguem viver com a esposa infeliz. Eu não me imagino, irmãos, eu vivendo feliz com a minha esposa infeliz. Quando a minha esposa está chateada, às vezes até comigo, eu estou infeliz, Gerson. Não tem como. E muitas vezes o homem, ele se acomoda. Ele acha que está tudo bem com a esposa. Na verdade, ele só se preocupa muitas vezes com o seu bem-estar. E aí a esposa não fala, a minha esposa não fala, a minha esposa não reclama, a minha esposa me obedece, faz tudo o que eu peço. Isso não é o suficiente, queridos irmãos. Muitas vezes, isso aqui é fato, irmãos. A esposa está infeliz do lado do marido que é feliz. E a culpa geralmente é do marido. Por quê? O marido é o cabeça da esposa, irmãos, com uma condição: desde que antes Cristo seja o cabeça do marido. E aí nós temos muitas mulheres infelizes até dentro da casa do Senhor. Eu tive um exemplo, queridos irmãos, de um pastor muito conhecido meu, que por uma fatalidade, escute bem, ele me contando, por uma fatalidade, a esposa dele veio a falecer. Logo após a morte da esposa dele, ele começou a receber telefonemas de irmãs. Tá bom, irmãs, se oferecendo, querendo casar com ele, querendo noivar, querendo casar com ele. Até aí tudo bem, ele é um cara noivo, né, um homem de Deus, pastor. Na verdade, o problema, irmãos, é que de repente começou a ligar para eles irmãs casadas, irmãs, mulheres de obreiros seus, esposas de evangelistas. E aí, muitas vezes eu conto essa história, o cara vai logo criticar a esposa, o cara olha logo querendo criticar a mulher, porque geralmente a culpa é da mulher, né? Mas perceba, irmãos, que eram mulheres de oração, mulheres obedientes, mulher que não reclamava de nada, mulher que fazia tudo que o marido queria, mas eram mulheres infelizes, irmãos. Então abre o olho. Não é porque a tua esposa é caladinha, que a tua esposa não reclama, não é que a tua esposa faz tudo o que tu quer, que ela é feliz. A obrigação de fazer ela feliz é você, santo, é você que tem que amar. Se a mulher já obedece, imagine ela sendo amada. Se a mulher já é obediente, imagine ela sendo amada. Se ela já é submissa e infeliz, imagine quando ela for amada, a bênção que não vai ser a tua casa, o teu casamento. Então eu lhe desafio hoje. Agora isso aqui, irmãos, o cara tem que ser muito macho para fazer mesmo, irmão, mas eu lhe desafio a chegar em casa hoje, homens, olhar no olho da sua esposa e perguntar: minha filha, você está feliz? É o primeiro desafio. Eu sei que é difícil, eu sei que tem cara aqui que não vai ter coragem, porque tem que ser muito macho, viu, pastor Jéssica, para fazer uma coisa, tem que ser muito peito, tem que ter muito peito, tem que ser cabra macho. E o cabra macho não é encher a cara de bebida, de cachaça, não é 3, 4, 5 mulheres, isso não é cabra macho não, isso é cabra moleque. Cabra macho, ele chega em casa e tem coragem de olhar em casa e perguntar: minha filha, você está feliz? Segunda pergunta mais difícil que você vai fazer para ela é em casa, viu, irmão? Não é agora não, viu? Porque se der briga, eu não quero ser ocupado. É você perguntar: o que é que eu posso fazer para melhorar a sua vida? Onde é que eu posso melhorar? Senhoras, desafio feito. Se ele não fizer, não precisa nem falar nada, viu? Você vai só olhar para ele e só com o seu olhar você vai estar dizendo: tu é frouxo, viu, cara? Tu é homem, viu? Desafio feito para os homens. Não digam nada, senhoras. Fiquem em casa calada e em silêncio e deixa Deus usar a tua vida no nome de Jesus. Esse é o dever dos maridos, irmãos. Amar as vossas esposas. É sua obrigação de amar. Perceba que é uma ordem, é uma determinação. Está no imperativo. Ame, amai as vossas esposas. Depois que casa, você não tem a opção de não amar mais. Você não tem a opção de gostar ou não. É sua obrigação amar a sua esposa. Segundo, vem agora o dever das mulheres, que Paulo diz: mulheres, sujeitai-vos, obedecer. Qual é o sentido aqui? O sentido é esse mesmo, irmãos. É sujeição, é obediência. E, Henrique, mas foi isso que Paulo quis dizer isso? Foi. Ele está falando de uma maneira bem clara. Se submeta, seja obediente. A palavra aqui é de hierarquia mesmo. Porém, entretanto, irmãos, no reino de Deus, a hierarquia, escute bem, ela gera organização e não
opressão. A hierarquia na família é para trazer ordem, organização, é para dar um rumo, não é para mandar, não é para oprimir. Sabe por quê, irmão? Porque ele vai classificar também essa sujeição. Do mesmo jeito que o homem tem que amar, não é qualquer tipo de amor, é o amor com que Deus amou a sua igreja. A sujeição, escute bem aqui, homens, a sujeição que a sua esposa tem que ter com você é a mesma sujeição que ela e você tem a Jesus. Ele disse assim, ó: sujeitai-vos aos vossos esposos no Senhor. Ou seja, da mesma forma que a sua esposa é submissa a Jesus, ela deve ser submissa a você. Eu pergunto, você vê aqui alguma mulher sendo obrigada a obedecer a Jesus? Você vê aqui Jesus tendo que gritar com alguma mulher para ela obedecer? Verdade. Você vê aqui Jesus tendo que bater, desrespeitar na sua esposa para ela obedecer a Jesus? Não, a sua esposa obedece a Jesus porque ela sente prazer, ela tem amor em ser submissa. Então a missão aqui, santo, não se engane, também é sua. Você tem que dar um jeito de fazer essa mulher gostar de te obedecer. Você tem que dar um jeito, criar situações para que a sua esposa tenha prazer em lhe agradar, tenha prazer em fazer a sua vontade. A sua esposa lhe obedece, mas não é porque você manda, porque você grita, é porque ela tem prazer em te servir, rapaz. Glória a Deus. Percebeu a diferença, irmãos? Essa é a hierarquia que Deus estabeleceu, e é isso aqui que Satanás tem tentado destruir, principalmente através do movimento feminista, onde se prega que a mulher tem que se rebelar contra o homem, não deve obedecer ao homem, não deve depender do homem. O sentido aqui não é esse, irmão. O sentido aqui é de servir. Diga-se de passagem, senhoras, quando vocês obedecem, quando vocês se submetem, algumas aqui sabem, algumas aqui são mais espertas, quando